Capítulo 26. Será que dá para ser positivo? Talvez eu não tenha conseguido passar por aquelas proteções com tanta facilidade quanto imaginei. Comenta Hudson pelo canto da boca enquanto se move a fim de posicionar seu corpo de frente do meu. Isso é algo que deveria me irritar bastante, afinal de contas, sou uma gárgula e tenho todas as condições de me defender sozinha. Por outro lado, a carniceira é basicamente a vampira mais velha e mais poderosa que existe. Alguma coisa me sugere que ela não vai precisar usar seus poderes se quiser me fazer sangrar, ou se quiser me despedaçar. Por isso, pelo menos desta vez, não reclamo por ele ter entrado na minha frente, especialmente porque esse posicionamento significa que consigo vigiar as costas dele. Só para o caso, por exemplo, de a carniceira querer fazer Hudson em pedaços em vez de me atacar. Você desfez as proteções perfeitamente e sabe disso. A carniceira ralha com ele. E isso é algo que me deixa desconfiada de que Jackson andou falando que não devia. O tom de voz dela diz que ela vai pagar. O tom de voz dela diz que ele vai pagar caro se realmente o fez. Decido defender Jackson, mas Hudson para na minha frente e conta uma mentira. Acha mesmo que preciso da ajuda do meu irmão para passar por um punhado de proteções tão simples? O olhar verde e cáustico da carniceira encontra o de Hudson. E agora ela não se parece nem um pouco com a vovó doce e carinhosa que na primeira vez que a vi imaginei que fosse, mas sim se parece com a predadora mortífera que na verdade é. Aquelas proteções tão simples são as mais fortes que existem. Hudson nem pisca os olhos quando responde. Ups. Sinto meu estômago subir até a garganta, mas a carniceira nem se mexe. Por vários segundos, não sei nem se ela chega a respirar. Ela se limita a inclinar a cabeça e observá-lo, como se Hudson fosse um inseto em um microscópio, e ela estivesse considerando a ideia de arrancar suas asas. Ou imaginando como Hudson ficaria se ela o pendurasse para drenar o sangue em um de seus baldes. É interessante que você tente mentir para mim, Sr. Vega. Os olhos dela se estreitam, mirando Hudson. Muito interessante. Bem quando começo a ponderar que um morto que anda se refira a mais do que o título de um livro, o olhar vívido dela aponta para mim, e sinto meu estômago ir da garganta até os pés. Grace, meu bem, que bom ver você de novo. A ênfase sutil que ela coloca na palavra você não passa despercebida por Hudson nem por mim. É bom vê-la de novo também. Abro o melhor sorriso que consigo estampar na cara, considerando que não há a menor chance de que Hudson saia vivo dessa caverna. Venha mais para perto para que eu consiga ver você, minha criança. Já faz muito tempo. Ela estende a mão para mim, e tenho a sensação de que a minha boca está cheia de algodão. Minha mente funciona aceleradamente, lembrando-se de todas as vezes que Jackson me avisou para nunca, jamais tocá-la, que ela odeia ser tocada. Faz 6 semanas, comenta Hudson, logo antes de se mover, a fim de bloquear minha passagem quando tento contorná-lo. Como eu disse, muito tempo. Ela continua a sorrir, continua com a mão estendida. Mas há uma expressão em seus olhos que me avisa que nenhuma desobediência será tolerada. Não é um jeito muito bom de começar esta visita, em particular porque espero ser capaz de convencê-la a nos ajudar. Mas por que ela quer me tocar agora? Será que é um truque? Ou talvez um teste? Bem, se for um teste, então tenho toda a intenção de ser aprovada. Esta visita é importante demais. Agora é a minha vez de colocar uma expressão de advertência no olhar. Mas este é direcionado para Hudson, quando afasto o braço dele na minha frente para passar. Ele responde com um grunhido baixo, mas não tenta me bloquear outra vez. Passo por ele, respiro fundo e seguro a mão da carniceira. Tenho apenas um segundo para notar que os olhos dela são globos verdes revoltos antes de nos tocarmos. Em seguida, me sinto meio paralisada quando ela me puxa para um abraço, como se fosse alguma parente que não vê há muito tempo ou coisa do tipo. E isso me confunde demais. Não é o tipo de relacionamento que tínhamos da última vez. Até que Hudson rosna e percebo que este show não é para mim, é para ele. Há uma parte de demonstração de poder e outra parte de ameaça. Juntas representam uma retribuição. Achei que tivesse lhe avisado que ele é o irmão perigoso. Ela murmura para mim,
E embora sua voz seja suave, sei muito bem que ela está falando para que Hudson a ouça. Avisou mesmo, menciono quando ela me solta, mas algumas coisas aconteceram. Algumas coisas. Os olhos dela brilham, transbordando o interesse. E essas coisas têm a ver com o fato de que o meu Jackson não está com você? Hudson bufa, e não sei se faz isso por eu ter usado a expressão algumas coisas, ou por ela ter usado o pronome possessivo para descrever Jackson. Todavia, decido que a situação ainda está favorável quando ele não diz nada, e quando a carniceira não faz nada além de erguer uma sobrancelha ante aquela grosseria. Não que eu saiba exatamente o que ela é capaz de fazer com ele, mas não acharia estranho se ela o desintegrasse, ou qualquer que seja o nome do que acontece quando uma vampira poderosa aciona seu poder. Sim, eu me apresso em responder antes que Hudson consiga fazer mais alguma coisa que a irrite. Ela olha para ele e depois para mim, como se ponderasse as opções. Por fim, com um suspiro, ela se vira na direção das profundezas da caverna. Bem, nesse caso, é melhor vocês entrarem, não? Ela avança pelo caminho íngreme e coberto de gelo que leva até a antecâmara. E depois de trocarmos um olhar, Hudson e eu a seguimos. Conforme andamos, eu me preocupo com a possibilidade de a carniceira escorregar, quebrar o quadril ou se machucar de alguma outra maneira enquanto se dirige até a sala de estar. Tenho uma dificuldade enorme para avançar por essa trilha, e sou bem mais jovem do que ela, mas ela deve percorrer esse caminho com muito mais frequência do que imagino, porque não vacila nem mesmo nos pontos mais perigosos. Mesmo assim, emito um suspiro de alívio quando finalmente chegamos ao patamar principal da caverna. Passamos pela porta da qual me lembro e me preparo para o que verei em seguida. Sem brincadeira, o balde de sangue que estava ali da última vez ainda aparece-se nos meus pesadelos ocasionalmente, e não estou nem um pouco animada com a possibilidade de revê-lo. Sugiro a mim mesma que não olhe quando começamos a atravessar a antecâmara, rumo à porta dos aposentos dela, mas no fim não consigo evitar, e quando olho, meu Deus. Não digo nada, mas devo emitir algum tipo de ruído, porque Hudson e a carniceira se viram para me encarar. Hudson alarmado e a carniceira com uma fascinação estranha que não faz o menor sentido. Eu não estava esperando visitas, explica ela com um tom de tranquilidade, enquanto nos faz passar ao lado de dois cadáveres humanos pendurados de cabeça para baixo, em ganchos no canto daquele cômodo. Suas gargantas estão cortadas e o sangue deles escorre, pingando sem parar em dois baldes grandes. As palavras dela não são um pedido de desculpas, e eu entendo de verdade. Nunca peço desculpas a ninguém quando entro no supermercado e compro um peito de frango. Porque essa situação deveria ser diferente. Se não fosse pelo fato de haver duas pessoas mortas, normalmente não vejo, ou melhor, nunca vejo, a minha comida num estado tão natural. Meu estômago se retorce. Hudson se move para se posicionar entre os corpos e eu, colocando a mão nas minhas costas, logo acima da cintura, e tenho quase certeza de que isso deveria ser um gesto reconfortante, mas só serve para me deixar mais nervosa, considerando que a carniceira continua de olho em nós dois. Mas não me afasto. Passamos pelos baldes grandes, que eu percebo um pouco horrorizada que estão quase transbordando a essa altura. Ela faz um gesto com a mão e destrava a porta que conduz ao apartamento principal. Sentem-se. Oferece ela, apontando para o sofá preto que fica de frente para a ilusão de uma enorme lareira acesa. Volta em um segundo. Hudson e eu fazemos o que ela manda, e não deixo de perceber que ela redecorou o lugar desde a última vez em que estive aqui. Antes, o sofá tinha um tom dourado aconchegante, com duas poltronas vermelho escuras, assim como as papoulas do quadro que fica sobre a lareira. Agora, tudo o que há nessa sala é preto e cinza, com toques de branco, e até mesmo as obras de arte na parede são em tons de cinza, com apenas um punhado de pinceladas vermelhas e ousadas. Gostei do jeito que você decorou o lugar. Hudson diz a ela quando nos acomodamos no sofá. É uma elegância ao estilo de um serial killer. Dou um pontapé nele com força, mas Hudson apenas faz uma careta. É o retrato da inocência, desde que ninguém perceba o brilho malandro em seus olhos.
Quando enfim se senta na cadeira de balanço preta de frente para o sofá, a carniceira traz na mão um cálice elegante de cristal, repleto de algo que, pelo que imagino, só pode ser sangue. Meu estômago se retorce e tenho a impressão de que vou vomitar. E não sei por que isso acontece. Vejo os vampiros beberem sangue na escola o tempo todo. Por que as coisas seriam diferentes agora? Só que em Katmai, os vampiros bebem sangue animal, e os animais dos quais o sangue é retirado não ficam pendurados no canto da sala de jantar enquanto eles bebem. Durante certo tempo, ela não diz nada. Em vez disso, limita-se a nos observar por cima da borda do cálice. Não consigo afastar a sensação de ser como aquele camundongo em O Rei Leão, quando Scar brinca com ele, deixando-o correr por entre suas garras, enquanto todos os espectadores sabem que a vida do bichinho está completamente em suas mãos. Mas ela pisca os olhos e, de repente, volta a aparecer uma vovozinha, em especial quando sorri e diz: Certo, meus queridos, me contem tudo. Capítulo 27 Mentiras que unem. Grace é minha consorte, revela Hudson de supetão enquanto reviro meu cérebro, indecisa a respeito de por onde começar. Ah, é mesmo? A carniceira não parece particularmente surpresa com a declaração, o que me deixa alarmada, pelo menos até perguntar. E por que você acha isso? É nesse momento que percebo que ela não acredita em Hudson. Ele ergue uma sobrancelha. O elo entre consorte que nos liga agora é um bom indicador. Vislumbro um lampejo de surpresa nos olhos dela, mas a expressão desaparece com a mesma velocidade que surgiu. Enquanto ela continua a nos observar com um olhar impassível, não consigo evitar o questionamento sobre o que é que a surpreendeu. Será o fato de que Hudson e eu agora somos consortes? Ou o fato de que ele se recusa a assumir uma postura bajuladora e subserviente, encarando-a como se ambos fossem iguais? Tenho quase certeza de que não há muitas pessoas que fazem isso. E quando digo não muitas, na verdade não há nenhuma. Até mesmo Jackson, que ela educou, a trata com deferência e até mesmo um pouco de medo. Mas Hudson não faz isso. Não sei se isso significa que ele é imprudente ou se realmente é tão poderoso quanto ela. Como exatamente isso aconteceu? Pergunta a carniceira enquanto bebe o sangue devagar, considerando que sei da existência de um elo entre Grace e Jackson. E você deu a Jackson o poder para romper esse elo, diz Hudson a ela. Ah, dei? Ela sorve um gole do seu cálice. Não me recordo. Com a sua idade, tenho certeza de que há muitas coisas das quais não se recorda, comenta Hudson. Mas tente se lembrar disso, se não for muito. Cuidado com o jeito que você fala comigo, esbraveja ela, rápida e mordaz como uma serpente. Mas logo a seguir, ela aparece se recompor e volta a se acomodar com um sorriso discreto e continua. Caso contrário, esses dois pobres coitados que apanhei fazendo trilha nas montanhas não vão ser os únicos cujo sangue vou beber hoje. Hudson boceja. Ele boceja de verdade. E agora estou pensando que ele não é exatamente corajoso. É pura imprudência mesmo. Já com relação à carniceira, tenho quase certeza de que ela está tentando decidir se vai tomar todo o sangue de Hudson até não sobrar mais nada ou se vai preferir assá-lo e servi-lo flambado. Então, se eu tivesse mesmo dado a ele o feitiço, como você disse que eu fiz? Ah, você deu a ele, corrige Hudson. Se eu tivesse dado, ela repete numa voz dura como aço. Será que você não deveria dizer obrigado? Ela questiona, estreitando os olhos, considerando que você se beneficiou do ocorrido? Acha que eu deveria lhe agradecer? Sibila Hudson. Por fuder com as nossas vidas desse jeito? Por destruir o meu irmão? Se ele decidiu usar o feitiço, não faço ideia do motivo pelo qual seu irmão seria destruído. Ele não usou o feitiço, conto a ela, tentando ignorar o sentimento que as palavras de Hudson me causam. Sei que tudo está num estado lastimável. Sei que ele não quer ser o meu consorte, assim como não quero ser a dele. No entanto, ouvi-lo falar assim, como se ser o meu consorte fosse a pior coisa que já lhe aconteceu, me magoa de um jeito que não esperava. Outra pessoa o usou, informa Hudson. Mas não é o que realmente importa aqui, não é? O que eu quero saber é como você conhecia um feitiço capaz de quebrar o elo para início de conversa. Que importância isso tem, a menos que...
Ela nos estuda com cuidado, uma expressão calculista bem visível em seu olhar. A menos que vocês estejam aqui porque querem que eu rompa o elo entre vocês também. É exatamente isso que nós queremos. Eu digo a ela antes que Hudson possa se manifestar. Em parte porque não quero que ele a irrite e piore ainda mais a situação. E em parte porque não quero ouvir o Hudson se prolongar mais sobre o quanto detesta o nosso elo. E também queremos encontrar uma maneira de reparar o elo que eu tinha com Jackson. Ah, é mesmo? A carniceira encara Hudson com uma expressão irônica. É isso mesmo que você quer? Atar o elo entre consortes de Grace e Jackson com um lacinho caprichado? Agora sou eu que estou olhando de um lado para o outro, conforme 1 milhão de nuances e insinuações perpassam a sala. Fico me sentindo como uma criança, porque não consigo entender nenhum dos dois. Quero que Grace e meu irmão sejam felizes, responde Hudson por entre os dentes. E acha que reparar o elo entre consortes vai proporcionar isso? Ela toma outro gole de sangue enquanto o observa por cima da borda do cálice. Eles eram felizes antes, grunhe Hudson. Realmente eram, concorda a carniceira. Mas se eles de fato se amam, será que importa tanto assim o fato de haver um elo ou não? Importa, se o referido elo dos consortes faz com que ela seja a minha consorte. Com certeza, interrompo com uma voz nem um pouco gentil. Será que posso participar dessa conversa? Em especial considerando que vocês estão falando literalmente sobre o resto da minha vida? É claro que pode, Grace. A carniceira fala com uma doçura magnânima ao me fitar. O que você quer, meu bem? Preciso de todo o meu autocontrole para não tropeçar nas palavras quando encaro aquele olhar que queima como um par de raios lasers. Tenha cuidado com o que deseja, mas no fim consigo organizar as ideias e dizer: quero ser a consorte de Jackson outra vez. Faço questão de olhar para Hudson quando digo isso. A carniceira me observa por um tempo, como se tentasse avaliar a veracidade do que acabei de dizer. No fim das contas, entretanto, ela só abre um sorriso triste enquanto balança a cabeça em uma negativa. Bem, lamento dizer que você viajou aqui por nada. Não posso quebrar o elo entre você e Hudson, e definitivamente não posso reparar o elo que havia entre você e Jackson. Por que não? Pergunto quase implorando. Você fez isso uma vez e... Grace, meu bem, uma vez quebradas, certas coisas jamais podem ser reparadas. Ela abre um sorriso cheio de empatia. Eu só sabia como quebrar o elo que você tinha com Jackson porque fui eu que criei esse elo.